Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Já estamos chegando em mais um final de semana. Peço licença para entrar na sua casa nessa manhã de sexta-feira, dia 20 de novembro, para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena de Jesus bastante irritado com o comércio que era realizado no Templo de Jerusalém. Provavelmente essa cena de Jesus aconteceu por ocasião da festa da Páscoa judaica. Naquele tempo, a celebração da Páscoa acontecia anualmente no Templo em Jerusalém. Era uma das 3 festas anuais que exigiam o comparecimento de todos os homens judeus. As outras 2 festas eram a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa comemorava a saída dos judeus da escravidão do Egito. Ela começava aproximadamente no 14º dia do mês de Nissan. Esse mês corresponde ao mês de abril em nosso calendário atual e durava aproximadamente 7 dias. A Páscoa propriamente dita era celebrada no primeiro dia da festa e os demais dias eram para a festa dos pães ázimos. Muitos judeus com suas famílias vinham de todos os lugares até a cidade de Jerusalém durante essas festas. Eles vinham em peregrinação. Assim, durante a festa da Páscoa, a área externa do templo ficava sempre abarrotada com milhares de visitantes, além dos habitantes que já moravam na cidade de Jerusalém. Todo israelita de 20 anos para cima tinha que pagar anualmente na tesouraria sagrada do templo meio ciclo como um oferecimento ao Senhor. Essa informação ela está descrita como lei exigida a todo judeu. Nós podemos confirmar isso no livro do Êxodo, capítulo 30, versículos de 13 a 15. Este valor de meio ciclo deveria ser pago com exatidão. Não importa se era rico ou pobre. Rico não precisava pagar mais e pobre também não poderia pagar menos. Era este valor. Então este valor deveria ser pago com exatidão e deveria ser pago com a tradicional e antiga moeda hebraica. As pessoas também eram obrigadas a oferecerem animais como sacrifícios pelos seus pecados. Muitos não podiam trazer consigo seus animais porque eles vinham em peregrinação de longe, ou porque também não dispunham de animais que estivessem nas perfeitas condições que eram exigidas naquele tempo para o sacrifício. Havia, portanto, grande procura de moedas de meio ciclo, assim como de animais que eram considerados próprios, ou seja,
animais considerados perfeitos para os sacrifícios e holocaustos na festa da Páscoa. Para facilitar o comércio, os líderes religiosos permitiam que cambistas de moedas e comerciantes de animais montassem suas bancas e barracas no pátio externo do templo. Este lugar era um lugar dedicado aos gentios, ou seja, àqueles que não eram judeus. E eles podiam fazer isso mediante o pagamento de um aluguel. Era lucrativo para os negociantes e também rendoso para os sacerdotes esse comércio. O prejuízo ficava para os que vinham oferecer os sacrifícios, ou seja, para o povo. O templo de Deus estava sendo usado de forma inadequada. O ganho material e a ganância estavam predominando nestas festas religiosas. A casa de Deus tinha se tornado uma espécie de mercado ou uma feira livre. Jesus ficou muito indignado com isso e, tendo feito um chicote de cordas, ele expulsou os comerciantes do templo com os seus animais, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas, dizendo aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Para Jesus, aquela gente estava fazendo um escárnio da casa de Deus, e para eles o lucro era mais importante do que o desejo de conservar a santidade do templo. Os evangelistas Mateus, Marcos e João, quando eles narram este episódio de Jesus, eles o fazem com muito mais detalhes. Confira, por exemplo, Mateus 21, 12, 17, ou Marcos 11, 15, 17, ou João 2, 13, 22. Lucas é o único que, na verdade, é o evangelho de hoje. Ao narrar esse episódio, ele é bem mais ameno nos detalhes. Ele apenas afirma que Jesus começou a expulsar os vendedores, versículo 45, e os acusa de fazer do templo de Deus um antro de ladrões, versículo 46. Jesus tinha muitos motivos para afirmar que os comerciantes e sacerdotes gananciosos daquela época haviam transformado o templo de Deus num antro de ladrões. Para poder pagar o imposto do templo, os judeus e os prosélitos procedentes de outros países e localidades tinham que trocar seu dinheiro estrangeiro pela moeda judaica, que era considerada a única aceitável pelo templo. Os cambistas faziam negócios lucrativos, cobrando uma taxa para cada moeda cambiada. Jesus os chama de ladrões e denuncia que as taxas deles eram tão abusivas que acabavam extorquindo dinheiro das pessoas e principalmente dos pobres. A maioria dos judeus não podiam levar seus próprios animais para serem sacrificados, quer seja porque moravam muito longe e ficava difícil trazê-los consigo, ou porque eles sabiam que os seus animais não passariam, entre aspas, pelo controle de qualidade do templo. Os judeus que arriscavam levar seus próprios animais para o sacrifício, isso porque ficava muito mais barato para eles, eles tinham de submeter esses animais a um exame feito por um inspetor do templo que cobrava uma taxa para fazer isso. Muitos judeus, não querendo se arriscar a ter um animal seu rejeitado, depois de tê-lo trazido de tão longe, subornavam algum sacerdote corrupto do templo
que poderia aprovar aquele animal para o sacrifício. Existem algumas evidências que apontam que o sumo sacerdote Anás e sua família tinham capital investido nos comerciantes do templo. Escritos rabínicos da época falam de bazares dos filhos de Anás no templo. O lucro que recebiam dos cambistas e da venda de animais na época do templo, da venda de animais na área do templo, era uma das suas principais fontes de renda. A ação de Jesus ao expulsar os comerciantes do templo prejudicou não só o caixa do templo, mas também o bolso dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos notáveis do povo. Fica fácil então entender porque esse grupo procurava um meio para matar Jesus. Verifiquem versículo 47. Jesus tem consciência que não se pode fazer uso do culto e do próprio Deus, algo para enriquecimento pessoal. Jesus percebeu que era isso que estava acontecendo e ficou muito nervoso com a situação. Então, a atitude de Jesus naquela situação não pode ser considerada cruel, violenta ou injusta. Jesus apenas manifestou o seu senso de zelo pelas coisas sagradas, o que fez com que os seus discípulos se lembrassem do versículo do Salmo 69, versículo 9 e 10. O zelo pela tua casa me devorou. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. E pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.